para estar presente na Assembleia Geral Anual a partir das 15h30 do próximo domingo. A ordem de trabalho já se encontra fixada lá fora para os membros poderem consultar e saber do que se vai tratar. Entretanto, hoje a seguir ao culto, num instantinho, a Comissão Administrativa vai reunir, portanto, lembro todos os elementos da Comissão Administrativa para aguardarmos um bocadinho a seguir ao culto. Vamos então dar seguimento ao louvor. Vamos iniciar um coro do cantor cristão, o coro 308. Eu pedi aos irmãos que puderem ficar de pé para nos acompanhar. Aqueles que o Senhor chamou para, e aqueles, sobretudo, aqueles que se dispuseram a cumprir esse chamamento. Ele chama-nos a todos, mas nem todos cumprem esse chamamento, nem todos sentem esse chamado para ir e levar a obra do Senhor mais longe. Então vamos orar por aqueles missionários que decidiram deixar tudo para trás e levar a palavra do Senhor mais longe.
Vamos situar então em 314, o irmão Sobreiro vai fazer o levantamento das ofertas e depois dirigir-nos a uma oração de ação de graças. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que Tu nos deste, Pai, de podermos aceitar verdadeiramente como nosso único Salvador e suficiente. E que, ó Pai, que alguma alma que ainda não Te conheceu, que ela possa vir a conhecer através do Teu Evangelho, Pai. Ó Pai, nesta hora queremos Te agradecer, Pai, por todos os dízimos, por todas as ofertas, Pai, que estão aqui reunidas. E queremos pedir, Pai, que nos possas ajudar, que possamos aplicar bem estas velas, que elas possam ser para a honra e glória e para o desenvolvimento do Teu trabalho aqui em Vieira de Leiria, Pai. E que também, que através delas também possamos ajudar os missionários lá fora. Necessitam das nossas orações, necessitam também da nossa ajuda económica, Pai. Pedimos que sejas com eles, com as suas famílias, que os possas proteger, Pai, de todo o mal, todo o perigo que eles possam estar sujeitos, Pai, aqui, neste mundo, que eles possam ter a liberdade de poder entregar a Tua palavra, Pai, a quem ainda não Te conhece, Pai, e que eles possam dar frutos, Pai, para Ti, assim como nós aqui em Vieira de Leiria possamos dar frutos para o Teu reino, Pai, porque possamos agregar almas para Ti, Pai, e ajuda-nos nesse propósito e pedimos, Pai, que nos possas abençoar, no nome do Filho amado Jesus Cristo. Tudo isto pedimos e tudo que agradecemos em perdão dos nossos pecados. Amém.
pastor, que ele vai dirigir a mensagem. Bom dia, irmãos. É tão bom estar aqui com os irmãos. Hoje nós temos um casal, uma família, e eu tenho que pedir desculpa que eu não perguntei o nome deles. Perguntei o nome dos filhos, só esqueci de perguntar o nome dos pais. Eles são argentinos. Se alguém quiser treinar o espanhol, tem a oportunidade agora de poder falar com os nossos queridos irmãos argentinos. Eles são os pais do Santiago e da Sofia, mas eu esqueci de perguntar o nome deles. Então, se quiserem dizer o nome, se desejarem dizer todos vuestros nomes que me olvidaram de perguntar. Samuel e Sandra. Então, depois vamos dar as boas-vindas, irmãos, de modo acolhedor. Falem com Samuel, aquele que Deus ouve. Shema El, Deus ouve. O que significa o nome? Sandra, não sei, fico devendo. Vamos para o texto das Escrituras, lá no Evangelho de Mateus. Hoje, nosso culto de celebração da ceia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós leremos do versículo 26 ao versículo 30. E como eu sempre digo, é tão difícil repensar os textos da ceia, porque como é que nós não vamos nos repetir em termos de mensagem? Não é? Porque nós encontramos apenas o texto de ceia em Marcos, Lucas, 1 Coríntios e Mateus. Então são 4 textos que nós celebramos pelo menos 12 vezes a ceia, então fica difícil não se tornar repetitivo. Mas vamos ao texto da palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante de um ato memorial que Tu instituíste, e nós queremos Te pedir que o Espírito Santo esteja nos iluminando, que o Espírito Santo esteja falando e trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações, para que percebamos a Tua mensagem e para que possamos, Senhor, viver de acordo com a Tua Palavra. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A ceia, ela é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu, o homem Deus. E Ele instituiu num momento muito especial. Jesus estava celebrando a sua última Páscoa, um momento em que o povo, a nação de Israel, parava para refletir e recordar que tinha sido liberta por uma intervenção divina, que o povo de Israel refletia o momento em que Deus havia poupado a vida dos primogênitos, o momento em que o Senhor recorda com os seus discípulos um modo grandioso que Deus libertou o povo do Egito. E é nesse momento que Jesus está jantando com os seus discípulos que ele institui a ceia. Mas quando nós olhamos para o texto, se os irmãos olham para o texto, vão perguntar e vão notar
que ele fala que Jesus abençoou, ou seja, com oração, ele dá graças e ele entrega aos discípulos esse momento. E o texto de Mateus é o único que diz que ele depois canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. O que nós aprendemos sobre esse texto para a nossa vida? Quando nós olhamos para esse momento, que vamos celebrar logo a seguir, e quando nós olhamos para a Escritura, o que significa para nós a ceia? A primeira coisa que o texto me ensina é que esse é o momento em que nós celebramos a entrega amorosa de Deus. O Deus que se entrega por nós. E é tão bonito perceber que Jesus, ele toma o pão, ele parte e entrega aos seus discípulos. Jesus pega o vinho e entrega aos seus discípulos, simbolizando a sua entrega que ele fez por nós. Ele disse: isso é que eu estou fazendo, eu estou me dando. E aí nós acordamos aquela narrativa de João, do encontro de Jesus com Nicodemos, onde ele diz: porque Deus amou o mundo em que deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos olhando, e o texto diz: Deus é o Deus que se entrega por amor. Deus é o Deus que dá prova do seu amor. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quero ver se você me ama mesmo. Dá uma prova do teu amor. Tem uns filhos perto que fazem isso para enganar as meninas. Mas Deus dá prova. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: é bom abrir a Escritura e ler o que diz o texto, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor entregando-se à morte, não porque nós tivéssemos alguma coisa de boa, porque nós éramos gente muito fina. Ele diz assim: nós ainda não prestávamos, nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, nós merecíamos o inferno, mas ele, apesar disso, se entregou por amor, porque me ama, porque te ama. E o Deus que ama é o Deus que se entrega, e é o Deus que morre de amores e morre por amor a mim e a ti. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos olhando o modo pelo qual Deus se declara para nós, se entregando, se doando por mim e por ti. Essa é a primeira realidade que nós devemos recordar nesse texto. A segunda realidade que o texto nos diz está na palavra remissão de pecados, que ele fala da nova aliança, o sangue da aliança, para a remissão dos pecados. O Deus que se entrega é o Deus que nos remiu. Então recordamos a entrega amorosa de Deus e recordamos o Deus remidor, ou seja, o Deus que nos comprou para si. Remir é pagar o preço. E ele fala através do sangue da aliança. Sangue da aliança é um pacto que é feito. O Deus que não desistiu de mim e de ti, ele nos comprou, ele pagou o preço, nos perdoando. Paulo diz em 1 Coríntios que nós devemos glorificá-lo, porque ele nos comprou por bom preço. Não sei se os irmãos já têm essa consciência. Paulo diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Então nós
antigo, né? Quando eu falo antigo, para se ficando velho, né? Era composto pelo Asaf Borba, que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Será que nós sabemos? Será que nós sabemos que foi pago um alto preço? Que nós estávamos condenados, mas Ele tirou a cédula de condenação que havia sobre nós. Paulo, ele nos diz isso de modo intenso. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados, em quem nós somos libertos, em quem nossos pecados são perdoados. Será que nós temos essa percepção? No capítulo 2 de Colossenses, no versículo 14, ele diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Ele pegou todas as nossas culpas, ele pegou toda a acusação, ele pegou a condenação que nos era devida. Ele disse assim: eu estou colocando aqui na cruz, vocês estão libertos, vocês estão perdoados. É isso que nós celebramos, é isso que nós recordamos na ceia. O Deus que se entregou por amor por nós, o Deus que nos comprou para si, que nos remiu, resgatando-nos e perdoando-nos. O Deus que nos aceita, apesar de sermos quem somos. Vejam, o perdão não é algo fácil. Perdão implicou dor, sofrimento e morte. Quem diz que perdoar é fácil é que nunca teve que perdoar na vida. Mas há mais uma lição que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós celebramos esse ato, nós celebramos a vitória de Deus. Nós recordamos a vitória de Cristo. E é tão bonito perceber isso no texto. E eu percebi isso de duas maneiras, Jesus celebrando a vitória. Primeiro, cantando. O dito popular diz que quem canta, seus males espantam. E alguns dizem que Jesus possivelmente tenha cantado o Salmo 115. Eu não estava lá, então não vou dizer que ele cantou 115. Mas vejam, ele canta, e não só isso, ele celebra a vitória, porque ele diz assim: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Jesus olha para frente e diz: eu estou vendo a morte. Eu vou passar para a cruz, eu vou ser julgado, eu vou ser torturado, eu vou ser pregado numa cruz. Mas ele está dizendo: eu estou olhando para além da cruz, eu vou triunfar soberanamente. Ele celebra a vitória, ele celebra a vida. Então, quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo assim: Cristo triunfou. Eu gosto muito, há uma expressão em ucraniano, quando vai chegando a Páscoa, o povo do leste não se cumprimenta mais com um bom dia, quando estão chegando perto da Páscoa. Eles chegam na igreja e não dizem bom dia, nem dizem a paz do Senhor. Eles se cumprimentam dizendo assim: Christos Vascreis, que significa Cristo ressuscitou. E o outro responde:
vaíste-nos, vós creis, verdadeiramente ressuscitou. Ele diz assim, ele realmente triunfou, ele realmente venceu a morte. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, no capítulo 5, João tem uma visão. E diz que ele chorava muito, porque naquela visão havia um livro que ninguém era apto de abrir. E ele estava em desespero. Mas de repente aparece alguém e diz assim, não chores mais. Porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ele é Jesus. Então, quando nós celebramos isso, nós estamos celebrando a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre os poderes do inferno. Essa é a mensagem mais poderosa que existe. É quando nós estamos diante desse momento. E nós estamos olhando e não vemos apenas pão e vinho, nós vemos a declaração de amor de Deus. Deus que se entregou por mim e por ti. Quando nós olhamos e celebramos, nós estamos vendo o modo pelo qual Deus nos comprou. Quando nós não valíamos nada, não tínhamos nada de bom para dar para Ele. Ele disse, tu realmente tens valor. Nós não imaginamos isso, mas Ele disse, eu te amo, apesar de seres quem és. Quando nós celebramos esse momento, nós celebramos o Cristo triunfante e a vitória dele sobre a morte, e Ele dizendo assim, e tu vais estar comigo. Eu vou celebrar esse momento contigo. Jesus está nos aguardando para tomar um bom copo de vinho. Ele disse que não vai beber até chegar esse momento. E olha que as Escrituras dizem que ele gostava de vinho. Mas ele está abstendo, aguardando o nosso encontro. Para dizer, agora vou tomar um bom vinho. A vitória do poder de Deus. A ceia, ela nos remonta para isso, para o amor que se entrega, para o amor que nos redime e para o amor que triunfa em Cristo e através de Cristo. Quem celebra ou participa da ceia? O texto aqui diz que Jesus deu para eles todos, ele disse, comem e bebam eles todos. Todos quem? Estes os discípulos. Então, para participar desse momento, eu e tu temos que ser discípulos de Jesus. Para participar desse momento, eu e tu temos que ter consciência de que só podemos participar dele por causa da graça de Deus. Não há nada que nos torne aptos a esse momento, a não ser a graça de Jesus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, examine-se o homem em si mesmo, e depois, coma do pão e beba do cálice. Porque quando nós nos examinamos, nós vamos ter que chegar à seguinte conclusão, dizer assim, eu não sou digno de participar da mesa de Jesus. Não há nada em mim que me faça digno, a não ser a graça de Jesus. Convite. E para eu participar desse momento, eu tenho que discernir o corpo e o sangue, ou seja, eu preciso discernir a encarnação de Jesus, o sacrifício dele por mim na cruz do Calvário, e eu tenho que ter a capacidade de dizer, ele é meu Senhor,
como Salvador da minha vida. Eu sou discípulo dele. Porque esse momento é o momento dos discípulos. Esse é o momento em que a igreja, o povo de Deus, celebra. E nós vamos agora celebrar esse momento. Entendendo isso, quando estamos celebrando, nós devemos fazer eu gosto muito de imagens. Outro dia eu entrei numa catedral e vi uns vitrais que contavam toda a história bíblica. E eu cheguei para minha filha: olha, está vendo? É que no passado as pessoas não sabiam ler, séculos XV, XVI, e o modo de ensinar era através dos vitrais, as coisas. Então estava toda a história bíblica narrada. Hoje nós usamos o PowerPoint, mas isso não é coisa nova. Eu convido os irmãos a entrarem em catedrais e vão ver escrituras através desses vitrais, através desses desenhos. Mas, caminhando lá para trás, quando Jesus institui esse momento, é um momento de ver aquilo que aconteceu na realidade através dele. Então, eu gosto de fechar os olhos e imaginar esse momento. Deus se doando. Que coisa, né? Por amor, ele se entrega. Deus nos comprando para si. E é isso que nós vamos então agora celebrar. A ceia que remete para a entrega de Deus, entrega amorosa de Deus, que nos remete para esse amor que nos redime, que nos traz de volta para si e que nos projeta para o futuro, dizendo a vitória de Cristo. E nós vamos estar com ele. Amém? Eu vou chamar o irmão Cláudio. E como o texto diz que ele deu graças, ele abençoou os elementos, eu só quero dizer para os irmãos que a ceia ela é celebrada com vinho mesmo, tá bom? Não é suco de uva, é vinho. E porque Jesus celebrou com vinho, não com suco de uva. Então nós vamos orar pelos alimentos, agradecendo a Deus pelo pão e pelo vinho, que simbolizam o seu corpo e o seu sangue, que nos falam do seu sacrifício amoroso por nós. Vamos orar com o nosso irmão Cláudio. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na casa, Pai. E neste momento, Senhor, queremos te agradecer por este memorial, por esta ceia, Senhor. E queremos principalmente agradecer pela busca constante por nós, pelo teu amor, pelas alianças que fizeste, porque sempre foste-nos buscando e querendo nos socorrer e livrar-nos do mal, Senhor. Obrigado, Pai, porque sentimos a tua presença, Pai. Obrigado porque tu nos tens abençoado e ajuda-nos, Senhor, a compreender o altíssimo preço que tu tiveste a pagar, Senhor, para nos resgatar, e ajuda-nos, Pai, neste propósito e possamos realmente viver de acordo com a tua vontade, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome da Criadão. Amém, Senhor. 142, pão da vida, pão do céu. Sim? 142. Vamos cantar o pão da vida, pão do céu, enquanto o Cláudio vai estar distribuindo os elementos. Jesus.
tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em memória do sacrifício do Senhor Jesus, comamos o pão. O texto segue dizendo que ele pegou um cálice, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Recordando o modo como o Senhor nos perdoou e nos comprou, em memória dele, bebamos o cálice. Vamos cantar de novo a última estrofe do hino, enquanto o Cláudio vai recolher. Encerrando assim o nosso culto, e depois vamos ouvir o pós-lúdio. Senhor, nós te agradecemos por teu grande amor demonstrado por nós. Te agradecemos porque tu viestes nos remir, tu viestes nos comprar para ti, perdoando os nossos pecados. Te agradecemos porque em ti nós temos esperança, nós temos vida, vida além da vida. Te agradecemos pela vitória que tu trouxeste. E porque em ti nós somos feitos mais do que vencedores. Muito obrigado. Que o teu amor, que a tua graça, a comunhão e a consolação que vem de ti estejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar aqui.